currículo hoje foi a minha história. Hoje não tem nada que tenha potencial maior em minha vida de eu ter uma vida profissional realizada, uma vida material realizada, que a minha própria história. E Deus permite para que nós sejamos, como é que diz, apropriados desse poder, né? Desse milagre. Nós essa somos, referência viva, né? Eu poder dizer, eu passei, porque se eu passei. E ter propriedade, né? Se eu passei, Deus me fez, né? Me transformou, me tirou desse lugar. Pode tirar então, qualquer pessoa. Não tem como. Eu dizia hoje, no ensaio das irmãs, que existe, né? Existe a linha dos que creem que existe a predestinação. Eu não acredito, certo? Porque se eu acreditar na predestinação, eu estou negando o sacrifício de Jesus. E eu dizia, Jesus morreu por todos. Se já existia quem ia ser salvo, porque vi, né? Então, ele morreu. Agora, eu escolhi Jesus. Eu escolhi. Porque às vezes, Jesus lhe escolheu. Jesus escolheu a todos. Jesus veio por todo, irmão. Agora, eu e você escolhemos servi-lo, claro que rejeitando... a soberania dele faz com que ele não dê opção a certas pessoas. Tem pessoas, meu filho, que não tem opção. Não, mas existe a questão por exemplo... Tem gente que, escolhendo ou não, vai fazer a missão. Sansão foi esse exemplo. Olha, Sansão, ele se desviou como ele podia. Ele se afastou o máximo que ele podia da obra do Senhor, mas no final foi cumprido. Então, mas ele foi salvo. Porque naquele momento que ele estava ali, ele se arrependeu. Eu estou falando da salvação, não estou falando do processo. Eu estou falando do final, no outro lado, quando a gente chegar. Entendeu? Uhum. Então, você é escolhido... Não, eu sou escolhido para um propósito. Né? E se você for escolhido para aquele propósito, eu tenho que passar por aquilo. Não, eu vou passar, vou por aqui, mas Jesus vai chegar lá no final, ó, tem aqui, e eu vou escolher, né? Escolher, não é isso? Então, assim, a questão das pessoas hoje, muitos estão dentro da igreja, mas não estão, como é que eu diria, transformados para participar do reino dele, né? Estão em busca de questões materiais daqui, de resolução de problema, né? Estão nessa busca. Não, e hoje a gente está vivendo uma fase, sabe, irmã, que todo mundo está querendo assim, não, eu quero sarar a minha mente, eu quero sarar minhas finanças, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar do que eu tenho para vestir, mas assim, todo mundo está esquecendo que a missão do crente não é consigo próprio, não. A missão do crente é com o reino. Com o reino. E ele, assim, a vida dele não tem mais, assim, valor nenhum. Não sou eu que vivo, né? A gente tem uma missão. Mas Cristo vive em mim e por ele eu vou até, né? É verdade. Então, assim, a gente... Vamos começar aqui também, daqui a pouco me dá uma porrada. Já são 3 empolgada família. É que eu tenho essa preocupação com a hora que o pessoal tá esperando, sabe? Tem gente que aguarda a hora pra ouvir. Aí vou dar o play, viu, Netinho, aqui. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Está começando mais um programa Impacto para a honra e glória do nosso Deus. Obrigada a todos que estão nos assistindo na live e todos que estão nos ouvindo na Rádio Confete, que é 87,9. Que Deus abençoe suas vidas. A nossa convidada de hoje, ela é pedagoga, especialista em coordenação pedagógica, mestre e doutorado em ciência de educação, é diaconisa da Igreja de Paz, coordenadora da bandinha Paz e Vida e professora na EBK. Também professora e coordenadora pedagógica. O tema que ela escolheu foi Deus escolhe quem Ele quer para realizar o seu propósito. A referência escolhida por ela foi 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 22 a 28. A palavra do Senhor diz assim: Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho do Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor:
Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre esse lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quantas palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra esse lugar, e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante a mim, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te tenho ouvido, diz o Senhor, eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que ele trazer sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com essa resposta ao rei. Amém. Oremos então. Oremos. São Deus e Pai amado, te damos graças por tudo, Senhor, por essa tarde que tu nos concedeste, pelas bênçãos que tem derramado sobre nós, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, por não ter desistido de nós, Senhor. Coloco diante de ti a convidada, Senhor, dessa tarde, que tu possa estar abençoando a vida dela, que ela possa continuar sendo bênçãos onde quer que ela esteja, Senhor. Que tudo o que ocorra aqui, Senhor, essa conversa seja para a tua honra e glória, Senhor, conforme a tua vontade. Te peço por esse programa, Senhor. Não é sobre nós, não é para a gente aparecer, é tudo sobre ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos teus feitos nas nossas vidas. Te peço por aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, Senhor, abençoa cada um. E aqueles que não te conhecem, Senhor, possam estar te conhecendo um dia antes da tua volta, Senhor, que tu possa estar voltando em breve. Estamos, Senhor, à espera da tua chegada. Obrigado, Paizinho. Continua conosco, que em nome do teu amado Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Antes de começar a conversa, eu gostaria de agradecer à irmã Vânia por ter aceito o nosso convite, viu, amada? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. É um prazer enorme estar recebendo a irmã Vânia. Irmã Vânia que, assim, foi uma das que participou da juventude e da adolescência de muitos cristãos, né? Principalmente na minha geração. Participou da formação de muitas pessoas em Baía Formosa. É uma referência na educação, uma referência também na igreja. É uma referência também para muitas mulheres, assim, que, como na época dela, assim, a sobrevivência, a realidade das mulheres era completamente diferente, né? E ela foi um ponto fora da curva nessa realidade, principalmente aqui em Baía Formosa. E até, assim, achei muito pertinente a escolha, e entendo porque a escolha que ela escolheu sobre a profetisa Arruda, né? Que era uma profetisa mulher, né? E assim, gostaria de deixar para a senhora falar assim, qual o objetivo, por que a senhora ter escolhido esse capítulo. Como o março é o mês da mulher, né? E nós fomos convidadas para ministrar uma palavra na ADEPAZ, congregação na Pituba. E refletindo sobre a questão da existência da mulher, de sobressair-se hoje em algumas situações, né? E nós vemos no Antigo Testamento apenas 3 mulheres são citadas como profetisa, né? Débora, Miriam, né? E Hilda. Então, nesse período que Hilda profetiza, Jeremias, que era um homem, né? Numa sociedade patriarca, Jeremias poderiam muito bem os enviados do rei ter procurado Jeremias, mas Deus, ele escolhe as pessoas quando ele tem um propósito. Talvez se eles fossem ouvir Jeremias, eles não acreditassem na palavra de juízo, né, que Deus estava mandando ali para aquela nação naquela época. Então, Hilda, ela foi usada por Deus, né, escolhida para um propósito nesse período da história de Israel. E é interessante, né, porque essa história, ela tem um contexto interessante porque tinha morrido Davi, tinha morrido Salomão, e tinha ficado uma geração que não conhecia a palavra da Torá, que não era comprometida com o rei dos seus antepassados. E dá a impressão, a Bíblia não deixa bem clara, que quando Asaf decidiu adorar a Deus, ele não tinha assim referência escrita sobre o que ele devia fazer.
Então, a Bíblia fala que quando ele pegou o livro da lei e ele entendeu o juízo que derramaria sobre o seu povo, ele foi procurar alguém que realmente entendia aquelas palavras. E as pessoas que estavam ao seu redor entenderam que existia alguém que entenderia aquelas palavras de juízo e era exatamente E assim, você vai ver no decorrer da história, né? Manassés foi um rei que foi Sim. contra todo o processo. E quando se encontra esse livro dentro da casa, porque o rei ele manda reconstruir, organizar, e o livro da lei, a Torá, ela é encontrada dentro do templo, sim, né? Dentro do templo. Quando levam ao rei, ele lê, ele disse, eu quero entender isso aqui, o que é. E aí, quando ele tira, o sumo sacerdote envia para que o profeta fale, né? É essa questão que eu acho lindo do Senhor, né? Eles vão procurar uma mulher. uma mulher. Talvez até pensando que não seria uma palavra de juízo, né? Que se fosse para Jeremias, Conforto, né? Na verdade, o rei queria um conforto. Aí alguém falou assim, não, eu conheço alguém que conhece o amor de Deus através dessas palavras. E né? o que é Conhece esse Deus interessante amoroso. é que ela não tinha o acesso à escrita, né? Sim, E aí você percebe a intimidade, a sensibilidade que ela tinha espiritualmente com Deus. Porque exatamente. a relação, ela não tinha uma Bíblia como nós temos. É, Ela não tinha Torá para ler. Mas através do seu relacionamento com Deus, né? Deus a usava em profecia. exatamente. Por isso escolhemos falar sobre Uda. Glória a Deus. Né? Essa referência de que nós temos como cristão, temos que entender que nós estamos aqui com um propósito para o reino. Exatamente. O propósito, esse é o objetivo. Focar que nós somos chamados para povoar o céu. Exatamente. Né? E Deus, ele cuida dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E eu tenho uma frase, se alguém disse ou escreveu, não sei, mas eu tenho como minha: Deus realiza sonho que não sonhamos. Porque ele realizou sonhos meus que eu nunca sonhei, nunca pensei de ser mestra, de ser doutora em educação. Né? Verdade. Então, foi sonhos que ele realizou na minha caminhada profissional, sem eu ter sonhado. É né? verdade. Então, eu tenho essa frase. E eu imagino, né? Porque assim, irmã Vânia, se na nossa geração isso já é uma coisa muito distante, eu imagino na geração da senhora como uma mulher também, o quanto essa realidade era distante dos seus próprios olhos. Com né? certeza, inclusive meus pais, né? Eu venho de uma família, assim, o meu avô, que quem não conheceu, mas eu acredito que ouviu falar de Joaquim Santana, Sim. inclusive era primo da sua avó, Sim. Alzeni, né? Nós somos sanguíneos, né? Bem próximos. Se a gente for na árvore, você faz parte da nossa genealogia, né? Porque a sua avó é irmã do meu avô, né? Então, ele foi um homem próspero aqui dentro do município, no início, né? Em 1950, 40, ele foi um homem próspero. E meu pai já veio como pescador, né? E casa com minha mãe, dona de casa, certo? Mas essa prosperidade do meu avô não levou para minha mãe, né? Não levou. Então, eu, filha de pescador, dona de casa, e meu desejo era ser professora. Não tínhamos condições nenhuma, porque nós teríamos que sair daqui para ir para estudar na capital, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Jamais conseguiria, né? É tanto que eu volto a estudar, concluo o ensino médio, e eu volto a estudar em 1999. Tem um curso, um projeto da Probásica, do governo federal, para pedagogia de quem já estava em sala de aula.